Olá pessoal, boa tarde. Eu vou fazer para vocês aqui o exercício 2.35 para treinar com vocês aqui o cálculo do título, né? Então é muito importante que vocês entendam como é que se utiliza as tabelas termodinâmicas e como que elas se relacionam com o gráfico, né? Com os diagramas aqui de pressão, volume e temperatura, volume. Então o exercício 2.35 do livro, texto que nós estamos usando, né, da oitava edição Van Vale, ele tem uma tabela para água. Então nós temos aqui pressão em kPa, temperatura em graus Celsius, volume específico em metro cúbico por quilograma e título. E aqui quatro itens, né? A letra A, letra B, letra C e letra D. Então, o que ele pede para você, né? Completar a tabela. Então, aqui na letra A, por exemplo, eu tenho pressão de 500 kPa e temperatura de 20 graus. Bom, então vamos lá, pessoal. Na tabela da água, a tabela B1, né? Então, a tabela pode ser a B1, 1 ou a B1, 2. Nesse caso aqui, ele te deu a primeira pressão, né? Então, vamos lá. Pressão de 500 kPa. Então, é a propriedade termodinâmica da água saturada em função da pressão. Pressão 500 kPa, está na página 78, aqui embaixo, ó. Então, 500 kPa, a temperatura de saturação é 151,86 graus. Então, ele está abaixo da temperatura, né? Ou a outra forma da gente ver aqui, ó, é pela temperatura. Então, temperatura de 20 graus Celsius. Temperatura de 20 graus Celsius. Aqui. Vou colocar 20 graus. Ó, a pressão de saturação. A pressão de saturação para 20 graus Celsius é 2,339 kPa. Então lembro, né? Nesse gráfico aqui, a curva faz assim, ó. Para a pressão constante ela vem, aí quando eu tenho a temperatura, ela entra aqui na região líquido-vapor, né? E depois ela sobe. Então essa aqui é pressão constante. E essa aqui é a pressão de saturação a 20 graus. Então essa é a linha de pressão constante a 2,339 kPa. Mas o exercício me disse que é 500 kPa, né? Então eu sei que quando aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Então 500 kPa deve estar mais ou menos aqui, ó. Vamos dizer, é que ele não está em escala. Então essa aqui é a linha de pressão igual a 500 kPa. E agora, como é que eu faço para achar o estado quando ele está sob 500 kPa e 20 graus Celsius? Então eu desço a linha aqui, ó. Então eu desço a linha e ela vai cruzar aqui. Então, qual a região que é essa aqui, pessoal? Aqui é líquido, aqui é vapor, né? Aqui é líquido mais vapor. Então, se ele está nessa região aqui, ó, ele é líquido comprimido. Tá, ótimo. Se ele é líquido comprimido, qual que é o título dele? Né? Então, esse que é importante. Quando a gente está na região de líquido comprimido, então as propriedades podem ser aproximadas pela propriedade do líquido saturado. E quanto que é o título aqui no líquido saturado? Né? A gente sabe que o título no líquido saturado, na linha do líquido saturado é 0 e na linha do vapor saturado é 1. Então, nesse caso aqui, o título vale 0. E quanto vale o vapor? O volume específico. Então, o volume específico é o valor do líquido saturado a 500 kPa. Né? Então, a gente vem aqui, ó, 500 kPa, o valor do líquido saturado vale 0,001083. Entenderam? Então você pode pegar o valor do líquido saturado sobre aquela pressão, tá? Então quando você tiver líquido comprimido aqui, né? Esse ponto aqui é líquido comprimido. E a letra B? A letra B é 500 kPa de novo. Só que dessa vez mudou um pouquinho, né? Ele está aqui dizendo que o valor do volume específico é 0,2.
Então vocês vêm aqui na linha do 500 kPa, né? Continua sendo a tabela B12. 500 kPa. Quanto vale o valor do líquido, do volume específico do líquido saturado e do vapor saturado. Então eu apago aqui, tá? Vou apagar essa pressão aqui. E vou trabalhar só com o vapor, a linha aqui de 500 kPa. E quanto vale a temperatura para 500 kPa? Aí vocês vão lá na tabela, vem na tabela, né? Ó, 500 kPa, temperatura de saturação 151,86. Opa, caiu. 151,86 graus. E aí agora, para calcular o título, ó, vocês têm que pegar na linha de 500 e achar quanto vale esse valor aqui, ó, do volume específico do líquido saturado e do vapor saturado. Então o valor aqui, ó, quando a gente coloca um VL, é porque é o volume específico do líquido saturado. E ele vale 0,001093, né? É o mesmo valor que a gente pegou ali aqui no item anterior. E o valor do volume específico do vapor saturado? 500 kPa vale 0,37. E aí é Vzinho aqui, que é volume específico do vapor saturado. Vale 0,37489. Bom, agora eu sei, né, que ele tá... agora eu coloco o valor da propriedade que eu tenho na tabela. Qual que é o valor? É 0,2, né? Aqui, ó. 0,2. Então eu tenho 0,001093 e 0,37 aqui. Então ele tá mais ou menos aonde, pessoal? Ele tá mais ou menos na metade aqui, né? Então esse V aqui, ó, vale 0,2. Então, quanto que é o título? Ó? Você lembra aquilo que eu passei para vocês? Ó, eu tenho essa propriedade aqui, né? Então, eu tenho essa diferença aqui, ó, que é chamado de V líquido vapor, e eu tenho essa diferença aqui, né? Que é a diferença da minha propriedade menos V líquido. Então, o título é calculado como... Ó, vamos lá, né? O título é calculado como o valor da propriedade que eu tenho, esse ponto aqui, menos esse aqui, menos o valor do líquido saturado, dividido por essa distância toda aqui, ó, que é volume do vapor saturado menos volume do líquido saturado. Então, X deu... Quanto é o valor que eu tenho aqui, ó? 0,2, né? 0,2 menos 0,001093 dividido por quanto que é o valor do líquido saturado, do vapor saturado? Esse aqui, né? 0,37489 menos valor do líquido saturado 0,001093. E essa aqui poderia ser para qualquer propriedade, né? Se eu tivesse entalpia, entropia, energia interna, o procedimento é o mesmo, tá? Então vamos tentar calcular aqui de cabeça, ó. 0,2 vai me dar 0,19 9 alguma coisa, né? Então acho que nem vale a pena. Então aqui 0,37 na terceira casa, 0,37 380. É mais ou menos isso, né? Então, quanto deu esse título aqui, pessoal? Estão calculando aqui, né? Então, deu... fazer a conta aqui no meu computador. Então, 0,2 menos 0,001 1093 me deu
19,897 aqui. Então coloquei um 897 e esse deu ponto 37. 0,37. Errei por pouquinho aqui. 3,797. Então vamos calcular, né? Então, ponto 19,897 dividido por ponto 3,797. Isso aqui deu 0,52, essa conta. Então, como não cabe aqui, eu já vou escrever direto. Então, o título, no caso, deu 0,526. Ou seja, ele está mais ou menos na metade, né? Como eu falei para vocês. Então, o que é o título? O título é uma razão onde está a tua propriedade que dentro da região líquido vapor. Lembrando que só existe título aqui, né? Se ele estiver na região de superaquecido ou líquido comprimido, o título é 0. Ele não se aplica, né? E nesse caso a gente viu aqui que o líquido comprimido ele pode pegar o valor do líquido sob aquela pressão. Mas o vapor superaquecido não, tá? Tem que ter mais cuidado aqui. E aí faltou preencher a temperatura, né? Qual que é a temperatura? A gente já viu aqui, 151,86. E agora o próximo, né? O próximo é 1400 kPa e 200 graus Celsius. Então, vamos lá, 1400 kPa, a temperatura de saturação dele é 195 graus. Então, vou apagar aqui. Tá? A gente já fez isso aqui. E vamos fazer a letra C, então. Então agora eu vou usar o mesmo gráfico, tá, pessoal? Que é sempre o mesmo procedimento. Então agora mudou a pressão. A pressão agora vai ser 1400 kPa. Então 1400 kPa. Qual que é a temperatura de saturação? Então vocês vêm aqui e olhem, né? Na tabela B12, 1400 kPa, 195,07. 195,07. Então, o que está acontecendo aqui, né? Então, tem a região de líquido aqui. Vou escrever aqui embaixo. E vapor superaquecido. Então, se eu tenho temperatura de 200 graus, ele diz que a pressão é 1400 kPa, essa linha aqui, e a temperatura é 200. Mas a temperatura de saturação é 195. Significa que no gráfico temperatura-volume, o nosso estado está aqui, 200 graus, vamos colocar, né? Vou colocar o estado que ele me falou, 200 aqui. Então, em que região? Qual é o estado dessa substância, né? Ele está a 200 graus e 1400 kPa. Então, eu tenho que vir aqui e traçar uma linha paralela, né? Como vocês já conhecem. Até que eu cruze a pressão de 1400 kPa. Tá aqui. Entenderam? Então, o estado C, ele é vapor superaquecido. E qual que é o título do vapor superaquecido? Se eu só tenho vapor, o título é 1. Porque quando o título é 1 eu só tenho vapor, quando o título é 0 eu só tenho líquido. Então nesse caso aqui é 1, né? Seria 1, mas talvez não se aplique, mas você pode colocar 1 porque só tem vapor, tá? Então ele já passou aqui dessa região. E aí quanto vale o volume específico? Bom, você sabe que ele está na região de vapor superaquecido. Então ele já não se aplica mais aqui, água saturada. Ele não está na linha de saturação aqui, nessa linha saturada, porque ele está na região de superaquecido. Então você tem que ir para a próxima tabela, que é a tabela de vapor superaquecido, e procurar pela pressão. Então tá aqui, pressão 1400 graus Celsius e 200 graus. É a primeira linha, estão vendo? Aqui, tabela B13 na página 681. Pressão 1400 graus, 1400 kPa e temperatura 200 graus. Então você vem aqui, volume é 0,14302. Então o volume aqui é 0,14302. Aí você vem aqui
E agora, por último, né? Temperatura de 300 graus. Então, você pode vir aqui no gráfico temperatura. Eu estou usando sempre temperatura, né? Acabei nem usando o gráfico da pressão aqui. Mas vamos continuar aqui, então, na temperatura. E agora calculando a letra C, né? A letra D, desculpe. Então, a letra D, ele me diz que a temperatura é 300 graus. Vou colocar aqui. Nossa temperatura é 300 graus Celsius. Então ele está aqui, né? Qual que é a pressão de saturação para 300 graus Celsius, pessoal? Aí vocês voltam lá na tabela B1, propriedades em função da temperatura. Então 300 graus Celsius, pressão de saturação 8.581 quilopascal. Então 8.581 quilopascal. Então, nesse caso aqui, ó, nesse caso, 8.581. E ele diz para você que o título é 0,8. Então, se o título é 0,8, ele está mais ou menos aqui, ó. Ele está mais ou menos aqui. Tá? Isso aqui é da superfície exterior, né? Então, ele está aqui, ó. X igual a 0,8. Nós já sabemos que a pressão de saturação é 8.000, então ele está aqui. 8.581 quilopascal. Por que eu sei que é essa pressão de saturação e a temperatura? Porque o título é 0,8, então ele tem que estar aqui dentro. Ó. Ele tem que estar dentro da região líquido mais vapor, né? E aí agora eu vou ter que calcular o valor desse volume aqui. Como é que eu calculo? Eu sei da definição de título, que título é o volume menos o volume do líquido, dividido pelo volume do vapor menos o volume do líquido. Então, se eu tenho esse aqui, eu quero esse aqui, ó, eu passo multiplicando para cá e passo esse aqui para cá. Então, o volume do vapor, ó, esse aqui está negativo, passa positivo e esse aqui passa multiplicando. Então, é o volume do líquido mais o título vezes volume do vapor menos volume do líquido, né? Esse aqui eu tenho agora, o volume do líquido, eu vou pegar da tabela. Quanto que é o volume do líquido para esse caso aqui, né, de 300 graus? O volume do líquido é 0,01404. E o volume do vapor aqui, ó, o volume do vapor, eu vou escrever aqui por falta de espaço, tá? O volume do vapor é 0,2167. Então tá lá, né? O volume do líquido é 0,01404 mais o título, que é 0,8 vezes o volume do vapor, 0,022167 menos 0,001404. Isso vai me dar um volume de, vou fazer aqui, pessoal, rapidinho. 0,2167 menos 0,001404 vezes 0,8 mais 0,01404. Isso aqui me deu 0,017. 0,01761. Arredonda para meia, né? Metro cúbico por quilograma. Que é menos do que 0,021. Então tá certo, né? O título de 0,8. Então o valor do volume específico aqui é 0,0176. Tá bom, pessoal? Entenderam o processo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me avisam, tá? Mas por último, eu queria só dizer para vocês, só tirar uma curiosidade, né? Vamos colocar aqui, ó, novamente temperatura. E vamos fazer, procurar aqui na tabela, ó, a parte relacionada com
Vou colocar aqui. Vou colocar aqui para vocês, ó. Dióxido de carbono saturado, não, mas tem uma coisa que eu quero mostrar antes aqui, que é o do ar, tá? Aqui, ó, propriedades termodinâmicas do ar. Então nós temos temperatura, energia interna, entalpia e entropia. Mas por que eu não tenho região de líquido mais vapor aqui? Por que só tenho as tabelas direto, né? Então se você olhar para o ar aqui, ó, ele repete o mesmo desenho aqui de todas as substâncias, né? Então ele tem aqui, nessa curva, onde está o ponto crítico aqui. Vou fazer um pouquinho menor. Vocês já vão entender por que eu estou fazendo menor aqui. Então, aqui nós temos a região líquido mais vapor, aqui líquido e aqui vapor. E acima do ponto crítico é o que a gente chama de fluido supercrítico. Que ele não tem mais uma definição entre região líquido e vapor. Então, se você tiver uma temperatura acima do ponto crítico, ó, então nunca mais vai ter região líquido mais vapor. Então vamos lá, o ar atmosférico ele é formado basicamente de nitrogênio, então nós podemos pegar a propriedade do nitrogênio. Qual que é a temperatura crítica do nitrogênio? A temperatura crítica do nitrogênio está na tabela A2, tabela A2, nitrogênio, 126,2 Kelvin. Tá, pessoal? Então isso aí é basicamente menos 150 graus. Então toda temperatura acima aqui, ó, não vai ter fase gasosa. Então para a gente chegar à mistura líquido mais vapor do ar atmosférico, nós precisamos chegar a menos 150 graus. Então quando a gente trabalha aqui a menos 20, por exemplo, ó, menos 20 graus Celsius, a gente está muito acima do ponto crítico. Então, quando a gente trabalha com termodinâmica, falando de ar, a gente nunca vai chegar na região líquido mais vapor. Por isso que para a água, para amônia, para o gás carbônico, a gente tem essa região, líquido mais vapor, mas para o ar atmosférico não tem. Então era isso que eu queria mostrar, né? Por isso que nós sempre estamos trabalhando muito acima do ponto crítico do ar atmosférico, tá bom? E qualquer dúvida vocês me avisam, tá? Bons estudos, pessoal!